Buenas tardes. Ok, pessoal, então, né, vamos começar, né? Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho, né, da Globant, para vocês entenderem hoje como que a empresa, né, está posicionada, né, no mercado, né, no mundo e aqui no Brasil. E depois a gente segue, né, com a palestra principal. Então, uma pequena introdução aí para vocês conhecerem um pouquinho, né, sobre a Globant. Luiz, pode avançar. Bom, só melhor me apresentando, né? Eu sou a Mayra, Talent Acquisition, Recruit aqui da Globant, né? Faço parte do TDC Brasil. Já atuo na área aí de recrutamento, né, há mais de 10 anos, principalmente aí focada no mundo de tecnologia. E o Luiz Talavera é o grande, né, mestre de hoje, né, que vai liderar essa apresentação, vai falar um pouquinho sobre ele também. Boa tarde, meu nome é Luiz Talavera. Bom, basicamente eu trabalho na Globant como Tech Manager, aí que eu, em geral, trabalho com o Android, programação Android e um pouco de iOS. Eu fiz a graduação aqui em Peru, na uma universidade aqui chamada de Universidade Católica São Paulo, e depois disso eu fiz meu mestrado lá na PUC de Rio de Janeiro. Acho que isso é importante. Sim. Perfeito, então vamos avançando. Quero compartilhar com vocês, então, um pouco, né, da história, né, da Globant também. Então, basicamente, a razão da empresa, o que a gente oferece hoje é justamente, né, transformar as organizações para estarem prontas para um futuro digital e cognitivo. Né? A Globant é uma empresa hoje puramente digital, nativa no que a gente, no que concerne, né, quando a gente fala em transformação digital e cognitiva. Isso significa que não é uma empresa tradicional que teve que passar, né, por um processo aí de transformação. Isso é o que a gente oferece aos nossos clientes mediante os projetos que a gente desenvolve com eles. Então, sobre a história da Globant. Ela pode seguir, Luiz. Ok. Luiz, pode avançar um pouquinho? Tá. Mais um? Então, a Globant ela foi fundada, né, em 2003 na Argentina, né, começou mesmo como uma startup e que, enfim, foi um tremendo, né, sucesso dessas startups, conseguiu se tornar, né, um unicórnio no mercado, né, em que atua. É uma empresa que desde 2003 vem crescendo, né, de forma exponencial. Né, como vocês podem observar, em 2010 a gente já era mais de 1.000 colaboradores, 2015 5.000, hoje já passamos mais de 12.500 colaboradores espalhados aí pelo mundo, né, presentes em diversos países. É uma empresa que contou com a parceria, né, desde 2006, né, da Google. Basicamente, a Globant foi a primeira empresa a ser contratada, né, pela Google fora do complexo deles. E até então a gente vem mantendo essa parceria. A gente tem diversos projetos hoje com a Google também. É uma empresa que virou estudo de caso pelo tremendo sucesso, pela forma como veio crescendo aí ao longo desses anos, né, de algumas universidades norte-americanas. Hoje a gente é uma empresa pública com capital aberto. É uma empresa hoje que se diferencia também pelos estúdios de tecnologia que a gente possui. Hoje, ao todo, são mais de 30 estúdios, sendo o primeiro deles, aí, os primeiros, né, lançado em 2009. Então, para cada estúdio, detém uma expertise, uma determinada área da tecnologia, como, por exemplo, estúdios só concentrados na parte de games, de inteligência artificial, de internet das coisas, de big data, de DevOps, e assim sucessivamente, somando quase 30 estúdios hoje, né, concentrando os maiores especialistas, os profissionais mais renomados e lidando, né, com as tecnologias aí de ponta do mercado. Outro marco importante aí na história da Globant foi o programa Be Kind, que eu convido vocês depois a entrarem no nosso site, né, conhecerem mais sobre esse programa, porque esse programa é a razão de ser hoje, né, da Globant enquanto instituição, né, é o programa que norteia a nossa missão, que é a gente ser realmente gentil com os nossos pares, com o planeta, com a humanidade, né, e focando principalmente aí em projetos
de diversidade e inclusão. Então, convido vocês também a conhecerem um pouquinho mais desse programa. Pode seguir, para vocês entenderem um pouco da pegada hoje, né, da Globant, de como a gente está posicionado no mundo. Então, a gente tem mais de 51 escritórios, estamos presentes em mais de 36 cidades, em 17 países. Hoje, a sede principal da empresa fica nos Estados Unidos, né, em São Francisco. O idioma oficial hoje da empresa é o inglês. Né, a Globant chegou na maioria desses países por meio de aquisições de empresas e não foi diferente aqui no Brasil. Hoje, no Brasil, a gente está em torno de 250 funcionários. No ano de 2019, né, a empresa foi comprada, a empresa adquiriu a Avanço. Né, a Avanço é uma das grandes players aí no que concerne a computação em nuvem, né, especializada aí em Salesforce, hoje é a parceira, né, número 1 da Salesforce na América Latina, né, virou um estúdio de tecnologia aí também. E, recentemente, também, a Globant comprou o Grupo ASA, que é uma outra consultoria, né, de transformação digital, que faz com que a Globant hoje lidera esse mercado em toda a América Latina. Então, o nosso objetivo, obviamente, é estar presente, né, em todos os continentes e estar se expandindo, né, cada vez mais. Seguindo adiante, a gente tem os clientes, né, dos quais a gente tem projetos, né, acontecendo nesse momento, né, só para vocês entenderem um pouquinho. Pode avançar, Luiz? Então, esses são os nossos principais, né, clientes, tem muito mais, mas são clientes que a gente tem aí projetos acontecendo, né, nesse exato momento e requerendo aí, né, a contratação, né, desses especialistas aí para atuar nesses estúdios que a gente tem de tecnologia. Seguindo, Luiz, falar um pouquinho sobre as regras da casa. Então, eu vou pedir só a gentileza de vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a apresentação em si, que o Luiz vai comandar, dúvidas técnicas mesmo da apresentação, enfim, dúvidas sobre a Globant, qualquer coisa, utilizar esse pontinho de interrogação aqui para fazer as perguntas, né, e tudo mais, e também deixar o chat somente para dúvidas técnicas em relação à apresentação em si. Por exemplo, eu não estou vendo a imagem, o som não está saindo, qualquer problema que ocorrer que possa estar impactando, atrapalhando a apresentação, aí vocês utilizam o chat, que vai ter alguém que vai correr para dar o suporte, né, e a gente corrigir o mais rápido possível. Ok? Muito obrigada. Passo a palavra agora para o Luiz seguir com a apresentação. Obrigado, Mayra. Bom, meu nome é Luiz, eu já me apresentei, mas uma coisa que eu esqueci é que, na verdade, eu sou peruano. Acho que vocês já imaginam pelo meu portunhol. E já faz um tempinho que eu não falo português, então vou tentar fazer o melhor possível. Mas se eu não consigo responder algumas de suas perguntas em português, portunhol, posso também tentar em inglês ou espanhol. Isso para acessar o final da apresentação. Bom, eu vou começar basicamente a outline da sessão. É isso aqui. Vamos falar um pouquinho da arquitetura, qual é a diferença entre arquitetura e design. Depois vamos lembrar algumas coisas de Solid, que eu acho que é muito importante, em geral, é muito importante para conhecer um pouco de por que Clean, quais são as regras de Clean, são basicamente baseadas em Solid. E basicamente o que significa o Clean Architecture para o Android, ou uma arquitetura limpa para Android. Então, a verdade, na parte final, vamos a olhar um pouco um código um pouco básico para entender um pouco como seria uma implementação de Clean em Android. E ao final, umas conclusões e a parte das perguntas. Bom, então, uma coisa importante que também, tipo, vocês já sabem que o Clean foi proposto por o Uncle Bob e o Robert C. Martin, que é o seu nome. Uma coisa que é muito importante para ele, e eu acho também muito interessante, é deixar em claro qual é a diferença entre arquitetura e design. Aí que para isso eu vou mostrar umas imagens, basicamente, de como que como que estamos acostumados normalmente a programar, né? Aí, normalmente, nós programamos no estilo de pirâmide. Aí temos uma função main e depois disso começamos a ter muitas mais funções
que o main as coisas da main vai depender. Então, poderíamos ter uma função 1 até uma função n, e tudo isso é gerado depois de ter algumas reuniões e ter uma parte de decisão, onde nós basicamente fazemos o desenho da aplicação. Normalmente o que acontece é o seguinte, né? Se a aplicação precisa de ter uma autenticação, um cadastro, pegar alguns dados do back-end, aí nós podemos criar algumas funções para isso e, por exemplo, poderíamos ter uma decisão de precisamos utilizar Firebase, por exemplo. Ao começo não temos muita grana, então não podemos ter, por exemplo, um developer back-end. Então utilizamos o Firebase. Aí para quem não conhece, Firebase basicamente é uma plataforma que tem para base de dados, autenticação, que foi comprada pela Google. Então teríamos um estilo de programação desse tipo. Aí qual que é o problema, basicamente, é que se nós depois de um tempo conseguimos dinheiro para ter mais developers, mais programadores, e mudar algumas coisas, como por exemplo ter um backend para fazer a autenticação, aí nós teríamos que provavelmente mudar algumas coisas na secção de Firebase Sign-in ou Firebase Sign-up. Então, tipo, se temos muitas dependências de outras funções, isso vai gerar que você tenha que mudar muita coisa na parte de cima. Aí, se você tem que mudar o Firebase Sign-in para ter outro tipo de sign-in, provavelmente vai ter que mudar também alguma coisa na autenticação. Então, uma coisa que é importante é melhorar um pouquinho essa parte. E isso daqui é basicamente porque então, muitas vezes nós esquecemos das decisões de alto nível e, e basicamente isso gera que a estrutura da aplicação é gerada depois das decisões dos detalhes, né, das tecnologias que são utilizadas na aplicação. Mas se criássemos uma aplicação desse jeito, tipo, em vez de ter uma implementação, trabalhar com interfaces, aí teríamos uma interface para sign-in. Para isso, teríamos que primeiro ter uma discussão de arquitetura e as partes de alto nível, as decisões de alto nível, que basicamente são a parte de arquitetura. Depois disso, poderíamos ter também uma discussão dos detalhes da aplicação. E aí que a gente teria provavelmente uma implementação da interface de sign-in, que ao começo seria uma implementação utilizando o Firebase. Depois isso poderia mudar para outra coisa, mas isso já não tem, basicamente aqui as interfaces são um contrato com outras partes da aplicação. Então, se você respeita o contrato, aqui as coisas não mudam muito. Aqui, em geral, você adiciona mais outra implementação e se respeita o contrato, a interface, tudo fica muito simples de manter. Então, é que a ideia, para falar um pouco de diferença, é que você tem que pensar um pouco na arquitetura e o desenho. Mas, ao final, o que você vai entregar como aplicação é um todo. Então, uma coisa importante é que, a verdade, a arquitetura e desenho não tem diferenças. Tipo, quando um arquiteto que trabalha em uma casa, ele não vai entregar, por um lado, a arquitetura da casa e, por outro lado, os detalhes que poderiam ser o material que vão ser utilizados para as diferentes partes da casa, né? Todo um conjunto que é entregado ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa é que você tem que trabalhar arquitetura e desenho como uma mesma coisa. Agora, você também tem que ter em conta que tem componentes que mudam muito, tem muita mais frequência, mudam com muita mais frequência e outros que não mudam muito. Uma coisa importante é ter uma separação desse tipo de componentes, tipo manter um conjunto aí, todas as coisas que não mudam muito, como os casos de uso, regras de negócio, separados das coisas que mudam com frequência, como que são os frameworks, as bibliotecas de software. Então, ao final, um ponto importante é que, aí como descreve o Robert C. Martin, the goal of software architecture is to minimize the human resources required to build and maintain a required system. Então, o importante aqui é que nós precisamos de ter uma boa arquitetura para não precisar de muitos desenvolvedores para estender um pouco o código. Uma coisa que acontece muito é que, tipo, para a primeira versão da aplicação, você tem dois developers e depois disso a aplicação começa a precisar de mais pessoas e tipo, ao começo você criava 1000 linhas de código em uma semana, por exemplo, mas depois de um tempinho que tipo, se não tem uma boa arquitetura, um bom desenho, você vai começar a ter muitos mais desenvolvedores, muito mais programadores, mas a aplicação cresce muito mais pouco do que crescia ao começo do desenvolvimento do sistema.
Bom, então, uma coisa importante que eu acho que é, é uma das bases de Clean é o Solid. Porque, basicamente, é, você pode ter uma arquitetura boa, mas se você, ao final, não tem um código limpo, não tem boas práticas para gerar código, ao final isso pode terminar ruim igual. Pode gerar problemas e uma coisa que está bem feita pode ficar ruim depois de um tempo. Aí depende muito de como é o desenvolvedor gera um código limpo. Para isso, basicamente, o Solid é muito importante. Eu imagino que vocês já conhecem, já escutaram muito de Solid em geral, mas basicamente eu queria gastar só uns minutos antes de entrar à parte de código em lembrar um pouquinho de Solid. Aí tem basicamente o Single Responsibility, Open Clause, List Substitution, Interface Aggregation e Dependency Inversion. Então, uma coisa importante, por exemplo, é o Single Responsibility, que muitas vezes é um pouco confundido, que dá para entender que é um componente, um módulo, e com módulo em geral, basicamente falar de um arquivo de programação, tem que ser responsável pelo menos por uma coisa. Normalmente você pode entender isso de single responsibility, mas a verdade não é o que este princípio aqui quer dizer, basicamente. Sim, é uma coisa importante, mas não é um princípio de Solid. Em geral, você tem que ter funções que façam só uma coisa, mas isso é outro tipo de princípio, não uma coisa que o Solid tenta explicar. Single responsibility, o que diz é que um módulo deve ser responsável por apenas um ator. Então, aqui temos dois exemplos. Um exemplo é basicamente você tem uma classe de employee. O employee pode ter três tipos, que é o CFO, COO e CTO. Em geral, os dados dos distintos atores são os mesmos. Então, temos só uma classe de employee. Mas cada employee tem acesso a uma função diferente. Tem a Calculate Pay, Report Hours e Save. Save para o CTO, o CEO tem Report Hours. E tudo fica só em um arquivo, só em um módulo. Aí que esse módulo tem muitas responsabilidades, porque poderia gerar, tipo, se você tem um desenvolvedor trabalhando no Calculate Pay e outro no Save, os dois estão trabalhando no mesmo arquivo, no mesmo módulo. Então, isso, ao momento de fazer um merge do código, pode gerar alguns conflitos e pode ser um pouco difícil de manter. Além disso, você poderia ter, por exemplo, que Report Hours é uma dependência de um algoritmo, e esse algoritmo também é utilizado por Calculate Pay. Basicamente porque você achava ao começo que os dois podiam utilizar a mesma lógica, mas ao final começa a mudar muitas coisas e tem que corrigir essa parte, né? Então todas essas coisas nesse módulo tem muitas dependências. Então uma coisa que você pode fazer é basicamente separar cada uma das funções em classes. Aí você poderia ter um Pay Calculator com uma função de Calculate Pay, Report Hours e Save Employee, todas em classes separadas. Aí você, para ter uma interação com essas classes, poderia ter utilizar o padrão Facade, por exemplo. Mas, em geral, eu teria basicamente essa função de Calculate Pay. Não é basicamente que no Pay Calculator você tem só uma função. Você poderia ter muitas funções privadas lá. A lógica normalmente não é pequena. Tipo, para calcular as horas reportadas para o CEO, provavelmente você precisa de muitos dados e de muitos cálculos. Então, basicamente, a parte pública seria o Report Hours, que utilizaria o Employee Data. Então, é importante separar as coisas que que um ator vai utilizar, para que não tenha um impacto negativo em módulos que vai utilizar outro ator. É uma coisa importante desse componente. Todas as imagens eu basicamente peguei do livro de Clean Architecture, para quem estivesse interessado. No Open Clause também é muito interessante, que basicamente diz que você o software tem que estar aberto para extensão, mas fechado para modificação. Então, você deveria ser possível adicionar novos componentes, tipo, se você tem um login de usuário, você quer adicionar agora um login utilizando o Google. Então, você só teria que adicionar código, tipo, adicionar um caso de uso para o Google Sign-in, e provavelmente a lógica na parte do repositório, uma coisa assim, mas não teria que modificar nada das coisas que já foram feitas. Então, o importante é que proteger os componentes de nível superior de alterações em componentes de nível inferior. Então, por exemplo, você tem aqui
tipo esse árvore aqui, essa hierarquia. Tem o PDF, PDF View, que tem uma dependência de Print Presenter e o Print do controller. E ao final todo mundo depende do Interactor, né? O que você não vai querer é que o Interactor mude ou precise de alguma mudança se você faça uma modificação no algum dos outros componentes. Porque o Interactor basicamente é só lógica. Depois o controller, basicamente, se você precisa fazer uma modificação no presenter, não deveria isso ter um efeito sobre o controller. E se você faz uma modificação sobre o view, também não deveria ter uma modificação, não deveria gerar um conflito no print presenter. Então, é importante aqui é proteger os componentes de nível mais alto. E um nível superior, basicamente, é que o componente fica mais perto das regras do negócio, da lógica em si. E as partes mais embaixo já tem um pouco mais a parte do framework, os SDKs, todas essas coisas que são os detalhes de implementação. Outro princípio importante, basicamente, o list substitution, que esse aqui é um pouco mais difícil de explicar, que o que diz que você deveria ter componentes que podem ser trocados, basicamente. Então, imagine o caso da direita, que tem um módulo de billing, que o billing faz uso de license, né? Mas você pode ter muitas licenças. Então, você cria uma interface de licença e cada uma das implementações, personal license, business license, é fácil de trocar lá como implementação de licenses. E o billing não tem um efeito negativo, tipo, não é que precise de ter alguma lógica adicional para que o comportamento seja mantido. Não, basicamente, tudo fica igual, não é? Você pode trocar os componentes e o programa não é alterado. Agora, um exemplo de uma coisa que não que em geral o caso pode causar um erro, o caso da esquerda, né? Que você tem um retângulo e aí tem uma implementação que é o square, né? O quadrado. Aí o problema é que você poderia fazer uma definição de um retângulo, e basicamente ter a implementação como quadrado. Isso poderia gerar aí problemas que tipo, poderia definir aí o height e width do retângulo e basicamente o square tem uma propriedade que seria basicamente não seria cumprida. Então você tem que basicamente quando cria uma interface, as implementações têm que ser componentes que possam ser trocados e que não alterem a aplicação. Outro aqui é Interface Segregation, que isso aqui em geral, poderia ser um princípio que é mais de linguagem que de arquitetura, mas também uma coisa que, essa conclusão aí que eu achei muito interessante de Uncle Bob, que basicamente diz que é prejudicial depender de módulos que tem mais do que você precisa. Então, por exemplo, você tem 3 usuários, cada usuário utiliza um tipo de operação, e aqui quando você faz alguma modificação nesse arquivo, tipo, pode ser que você precise fazer uma modificação na operação 3, que é só para uma função de usuário 3. Isso vai ter um efeito nos demais usuários, porque tipo, você modifica um código, um módulo, que em geral já tem um problema com o princípio 1, de single responsibility, mas que você vai ter que volver a compilar o código, a classe, basicamente, o módulo, e isso gera uma perda de tempo e pode gerar também outros conflitos. Aí, um exemplo na direita seria basicamente separar a funcionalidade em interfaces e ter as implementações, mas igual, em geral, o ideal seria que todas as operações fiquem separadas, porque você tem código que, na verdade, o user não vai utilizar, que são as operações 2 e 3. Então, é importante que, basicamente, que não tenha módulos como dependências e com coisas que você não vai precisar. E o Dependency Inversion, que em geral fala um pouquinho de as dependências de código. É isso que eu acho que vocês escutaram muito também, que em geral você não deveria depender de concreções, de implementações, sino basicamente de abstrações. Assim você pode trocar os componentes e ter como um quebra-cabeças em geral. E a implementação poderia ser fácil de trocar. Por exemplo, imagine que você tem que implementar um caso de uso para escanear os códigos QR. E ali você utiliza uma biblioteca. Essa biblioteca aí faz um tempinho e fica deprecated. Então você tem que trocar a biblioteca. Aí se você conseguir fazer uma outra implementação e respeitar o contrato,
é muito simples de trocar. Aí você poderia utilizar o Dependency Injection, ou neste caso, por exemplo, um Abstract Factory, e tudo continuaria funcionando normal, porque a lógica está utilizando uma abstração, não está utilizando uma implementação. Então, a verdade, para a aplicação, não tem problema se você utiliza o Sync, por exemplo, ou Firebase. Bom, com isso que eu vou terminar com o Solid, e agora eu vou falar um pouquinho mais do Clean, que eu acho que vocês já conhecem essas imagens aí. Eu acho mais legal a imagem da direita, onde você pode ver que tem a parte do meio do círculo, basicamente, onde fica a lógica. Então, você tem as entidades e os casos de uso. A entidade é um objeto, basicamente, é a lógica que é parte do sistema. Você tem, por exemplo, um caso de uma entidade de usuário. Você tem um usuário na parte de back-end, de front-end, basicamente todo o sistema. O caso de uso já é uma coisa mais da aplicação. Tipo, no caso de Android, você teria um caso de uso para fazer o login utilizando o e-mail, ou o login utilizando o Facebook ou Google, por exemplo. Aí quando fica mais embaixo, você tem já um pouco mais, já não é lógica, já é um pouco mais pegado da parte do framework. Então, por exemplo, a parte de controllers, gateways, presenters, aí teria já um pouco mais de, por exemplo, já teria a parte de adapters, onde ficam as interfaces, e já preparando tudo para ter as implementações que ficam na parte de web, devices, databases. Por exemplo, você poderia ter a parte do repositório, que trabalha com interfaces das fontes de dados, né? Você pode ter um local data source e um remote data source, que são basicamente os contratos. E a implementação por trás pode ser qualquer coisa. Poderia utilizar Room, por exemplo, ou alguma outra biblioteca para trabalhar com bancos de dados. E para a parte de remote, você poderia ter o Firebase, ou ter uma implementação já com um REST client, que poderia ser o Retrofit, por exemplo, Volley. Então, mientras você fica mais embaixo, são as coisas que mudam com maior frequência. Aí no meio do círculo, a parte de entidades e casos de uso, tem que ser coisas que não mudam muito, por isso que ficam também perto. Então seria assim, tem no meio as entidades, dados críticos do negócio e acesso a eles, e não é provável que mude. Provavelmente você em algum ponto tenha que adicionar mais alguma coisa para o usuário, mas é só adicionar. Em geral, não é modificar, não é mudar alguma coisa. A parte dos casos de uso, já são as regras de negócio da aplicação. Depois tem os adapters, que basicamente são as interfaces para conectar as implementações, que também pode ter, pode ter aqui uma tradução. Por exemplo, a parte de fora do círculo não conhece nada da parte, perdão, a parte interna não conhece nada da parte de fora. Então, uma entidade, os casos de uso, não conhecem nada dos detalhes. Então, você teria que ter outro tipo de modelos na parte de fora. Por exemplo, para ter a comunicação com a nuvem, por exemplo, aí você teria que ter um DTO, por exemplo, para o usuário, um User DTO que faça o parsing dos dados que chegam da nuvem. Mas na parte local, com o banco de dados, você teria outro tipo de classe para o usuário, que seria basicamente o que representa os dados no banco de dados. E o entity tem que ter um mapper, alguma função que faça a tradução dos dados de fora para dentro e também de dentro para fora. E ao final, na última parte, na última camada, é o framework, né? Aqui onde ficam as implementações, a parte da UI, o Android, tudo fica por fora. Então, você poderia, por exemplo, até aqui, você poderia ter basicamente só lógica, que você poderia utilizar algum front-end como o Android, se você utiliza o multiplatform, por exemplo, com Kotlin, poderia ter aqui toda a lógica e por fora ter basicamente a implementação para Android e iOS. Ou também poderia ter por fora para Spring Boot, né? Tudo isso daqui poderia funcionar tranquilamente em outro tipo de framework. Bom, você pode adicionar mais camadas se precisasse. Aí, tipo, eu falei de 4 camadas, mas se você tem um projeto muito grande, aí você pode adicionar mais camadas. Então, antes de entrar no Android, eu acho que vou explicar um pouco essa imagem daqui.
de como que você tem basicamente os casos de uso. Essa parte aqui seria basicamente a parte que eu mencionei de domain. Eu falo a parte de domínio, onde fica tudo que é a lógica. Aqui você pode ter um user entity e os casos de uso. Aí os casos de uso utilizam um user repository, basicamente, que é uma interface. Então, isso que é um contrato, basicamente. A implementação já fica por fora, é uma parte que é um pouco mais embaixo, um pouco mais fora do meio do círculo, que é o user implementation. Aí você teria uma comunicação com a parte de User Remote Data Source e você poderia ter aqui uma implementação com Firebase, com REST, como eu falei. E aqui teria o User DTO, que provavelmente o começo da aplicação seria muito parecido com a implementação de User Entity, mas teria algumas coisas de diferença para fazer o parsing de dados. Você até poderia dividir esses dois em mais dois módulos separados. O User Local Data Source utilizaria o User Model, e aqui basicamente é a representação dos dados no banco de dados. E tudo isso também ficaria separado da parte do Presenter Layer, onde já ficam pode ter aí um módulo, um apresentador ou um view model para ter interação com a UI. Então, tudo isso ficaria separado. Aí, o Presentation Layer teria uma interação com os casos de uso, mas os casos de uso não conhecem a Presentation Layer. Os casos de uso só conhecem lógica, mas não conhecem nada por fora. Aí que eu vou passar um pouquinho aqui ao Android Studio. Aqui que eu utilizei, basicamente, eu criei um projeto muito simples, muito pequeno, onde eu criei distintos módulos. Aí você pode, eu gosto muito de fazer isso porque eu acho que dá uma ajuda ao momento de definir a parte do domínio, porque você pode criar um módulo que não tenha nenhuma dependência de um framework de Android. Aí você pode criar uma livraria que basicamente é o Data, que é a parte onde ficam todas as implementações, todas as partes concretas. Mas também pode gerar uma livraria que é Java Kotlin. Então você aqui não vai ter dependências do framework de Android. Então isso que é como que é um enforce para você, para evitar adicionar coisas que não são netamente lógica, né? Aí, tipo, eu gerei um projeto com módulos em geral de Android e de Java Kotlin, mas você também poderia ter, para um projeto muito mais grande, utilizar os Dynamic Feature Modules e ter basicamente toda uma implementação clean em cada um dos módulos, mas isso já é uma conversa para outro dia. Então, aí eu criei basicamente os três módulos. Vai ter um LDAP que todo mundo conhece, mas os outros dois. Algo interessante do Gradle é que você se dá uma olhada no domain, basicamente não tem dependências. Porque aqui você não vai utilizar alguma coisa do framework. Mas, bom, a verdade eu gosto muito de RX, é, de utilizar RX e não é uma coisa direta do linguagem. Então, eu criei, basicamente, adicionei essas dependências aqui em geral para que fossem adicionadas a todos os projetos. Aí eu estou botando RX para tudo. Mas basicamente vai ser a única coisa que eu vou ter como dependência. Outro, basicamente, Kotlin, o Timber, bom, para login, o inject que é de Java em si. Mas é a única coisa que eu vou ter de dependência na camada de domain. Agora, na camada de data, aqui vou ter mais coisas. Aqui vou ter já a parte de networking, banco de dados, um pouco de... Eu vou utilizar também Dagger, mas é muito simples trocar para Coin. Para quem gostasse muito mais de Coin, é muito simples trocar de Dagger para Coin, esse tipo de arquitetura. Então, uma coisa que é importante é que o Clean Architecture, afinal, é um conjunto de princípios, uma filosofia. Você pode ter escutado também de Hexagonal Architecture, Onion Architecture, e ao final todas tentam fazer a mesma coisa, mas com algumas mudanças, né? Ao final é basicamente ter essa separação da parte da abstração das partes concretas. Então, vamos dar uma olhada na parte do domain. E aqui fica basicamente só a lógica. Essa daqui é uma aplicação, uma coisa importante, quando você olha uma aplicação, a arquitetura da aplicação, como que está organizado os pacotes, quais são os casos de uso, você teria que entender muito rápido de que é a aplicação, de que é o projeto. Os casos de uso já deveriam dar uma ideia de que está acontecendo aqui, que é o que é o que faz a aplicação, e também com as entidades. Aí, tipo, você tem uma entidade de task, tem uma entidade de save e get tasks, então, é basicamente um to-do list, né? Você pode pegar os tasks, basicamente dar um save aos tasks,
A Task Entity basicamente muito simples, tem um ID, título na descrição, alguns dados importantes. E o Get aqui, na verdade, a lógica é muito simples, porque basicamente só utiliza o repository. Mas se você precisasse de fazer alguma coisa, em geral, quando você tem uma aplicação muito mais grande, vai ter lógica nessa parte daqui. Aqui você poderia, tipo, fazer alguma transformação. Tudo que é basicamente um algoritmo ficaria aqui. Toda a lógica tem que ser testada, todas as regras de negócio teriam que ficar aqui e poderiam ser testadas muito rápido porque você não depende de uma implementação, de alguma coisa concreta. Isso daqui, o Task Repository, não é mais que uma interface, que é um contrato que eu faço com alguma implementação. Qualquer implementação do Task Repository tem que cumprir com estas coisas aqui. Então, vou deixar isso aqui. Até agora a lógica aqui não é complexa. Quando vocês, eu vou deixar os links dos repositórios nos slides. Então você aqui pode dar uma olhada nos casos de uso, que basicamente são para um ponto mais particular, que é o RX, que eu não vou falar disso agora. Mas aqui você só vai ter isso, basicamente. Tem lógica, lógica e lógica. Não tem mais. Mas agora eu preciso também de fazer a parte de comunicação. Para isso que fica outra camada, que é de data. Então, se olhamos as dependências de data, aí tem uma dependência com o módulo domain. Porque a data precisa conhecer de domain para implementar o repositório e começar a gerar os detalhes da aplicação. Então, em data, aqui que eu vou utilizar já, por exemplo, na implementação do repositório. Aqui fica o get task, basicamente vai depender de remote data source e local data source. Aí vou pegar os tasks da nuvem, basicamente, daí vou fazer uma transformação do tipo DTO para as entidades e depois vou salvar basicamente as entidades no banco de dados. Depois, tem uma função load que basicamente vai a pegar os dados do banco de dados e basicamente vai retornar isso. Aí tem outra função que é o Save Task, que basicamente aqui eu não vou salvar na nuvem, eu vou salvar só localmente. Então, só preciso ter uma interação com o Local Data Source. E aqui ficam as interfaces, os contratos com os diferentes tipos de data source. Tem aqui o Local Data Source e o Remote Data Source. Então, eu também preciso de uma implementação para cada uma dessas coisas, né? Até aqui você tem um pouco mais de lógica, mas não tem muita dependência de uma implementação de um framework também. Essa é uma parte um pouco mais na camada que também fica muito do lado da lógica, mas não tão perto da implementação. Mas aqui no Data Source, aqui já tem coisas de RUM, por exemplo. Aqui tem o DAO, o Task DAO, onde você já vai trabalhar com o banco de dados para fazer inserção dos dados. Aqui eu que tenho que transformar a entidade em um modelo, né? Eu não posso ficar simplesmente com uma coisa desse tipo. Eu vou ter aqui uma transformação para o modelo. E basicamente eu criei aqui, se vocês olharem a parte de mapper, aqui eu vou ter umas funções de extensão para fazer as transformações de um tipo a outro. Aí você poderia me dizer, Luiz, aí você tem, basicamente todas as classes têm os mesmos dados. Aí você basicamente está repetindo o código, né? A gente não quer basicamente fazer isso, está rompendo um princípio importante de programação. Mas uma coisa que é importante que é um desses casos em que você tem que pensar, tipo, que casualidade que os dados são parecidos, basicamente os mesmos, ou é basicamente que sempre vai acontecer isso, sempre vai ser assim. Se sempre é assim, você sim poderia tentar de ter mais só um objeto, mas em geral aqui você está falando de objetos diferentes de distintas camadas. O Task Entity é basicamente uma entidade de negócio que só vai ter, pode ter algumas funções com alguns algoritmos lá, e alguns dados que são importantes para a lógica da aplicação. Mas o task, em geral aqui, isso basicamente vai ser uma representação do banco de dados. Aqui eu não quero ter mais lógica. Basicamente só quero ter um mapping para o banco de dados. E o caso do DTO, aqui basicamente o parsing. Aí o parseio de dados, se você tivesse um componente um pouco mais complexo, provavelmente o parsing ficaria muito diferente do que eu tenho aqui, né? Do que o task de teu fica aqui, mas aqui nesse caso é muito simples, né? Implementação muito simples de um parsing. Então, é por isso que fica muito parecido. Mas na realidade,
a complexidade pode ter um efeito diferente. Aí, quando a aplicação vai crescendo, você poderia ter um task CTO que é muito diferente da entidade. Então, é importante que isso daqui poderia parecer que é uma coisa ruim, uma coisa que não é boa, mas na realidade você tem que deixar assim, porque é uma coisa que provavelmente muda e é mais normal porque tem objetivos diferentes. Então, aqui tem a implementação, onde você já tem, a partir da lógica, você poderia aqui utilizar Room ou mudar para alguma outra coisa, mas só teria um impacto aqui. Se você muda, troca para outra tecnologia, então, tipo, poderia simplesmente utilizar o Firebase e esquecer de Room. Então, você só teria que mudar esse objeto, essa implementação daqui e tudo mais fica normal. Não tem um efeito sobre a parte de domínio, porque domínio, a parte do domínio, os casos de uso, não conhecem a implementação, não conhecem esses detalhes. Agora, para a parte do remote, aí que utilizei basicamente o retrofit. Então, aqui também tem um service, basicamente, eu criei aí com uma aplicação, um serviço que é muito simples, que basicamente só retorna dois tipos de tasks. Mas aqui também é uma implementação simples, mas seria muito fácil aqui eu mudar para o Volley, por exemplo. Ou não quero utilizar mais o retrofit, posso mudar para o Volley ou para qualquer coisa. E aqui, a verdade, não tem um impacto sobre as outras camadas. Bom, então, aqui o que ficaram os modelos. E a última parte que a gente vai olhar é basicamente a parte da camada de apresentação. Você até poderia ter uma camada aqui, mais um módulo de presentation módulo, uma coisa assim, onde ficariam todos os apresentadores ou os view módulos, por exemplo. Mas eu deixo aqui porque, a verdade, é uma aplicação muito pequena. Poderia ser que você não precise nem ter basicamente todos os três módulos, porque sua aplicação é só um protótipo. Nesse caso, você poderia ter toda a lógica em um só pacote, em um só módulo. E bem, mas a vantagem que eu acho de ter aqui, por exemplo, o domain, pelo menos por fora, é que você vai evitar ter as dependências com a parte de Android. Isso que eu achei muito legal. Bom, aqui na parte de aplicação, é onde você também pode ter a parte de injeção de dependências. Aqui eu utilizei o Dagger, mas basicamente você poderia utilizar o Coin ou fazer você a criação de dependências. Isso já depende de cada um. E aqui é onde fica basicamente a apresentação. Aqui eu utilizei também basicamente o MVVM. Aí tenho o View Model. O View Model basicamente só vai receber o caso de uso. Aí tem o Get Task Use Case. E basicamente só vai chamar o caso de uso. E uma vez que receba a resposta, vai bater a comunicação utilizando Live Data com a UI. Né? Aqui a UI é muito simples, basicamente é o DAM UI, onde você basicamente vai observar as mudanças dos tasks. E quando chega alguma modificação aqui, vai refrescar nosso adapter, que vai refrescar a UI com o listado de tasks que o usuário tem. Então, basicamente isso aqui. E uma coisa importante que eu não gostaria de esquecer é basicamente que uma coisa que você tem que testar é ter testes da parte do domínio. Tipo, a parte da implementação, se você está utilizando o Firebase, o Facebook, em geral, eles já fizeram os testes para o sign-in, para todas essas coisas. O que você, em verdade, quer testar é a lógica. Para testar a lógica, é muito simples se você tem todas as regras de negócio na parte do domain, e as dependências ficam por fora. Então, você poderia criar um mock, por exemplo, do Task Repository. E, basicamente, só fazer testes sobre a lógica do caso de uso. Neste caso, fica muito simples, porque, basicamente, o caso de uso só utiliza o repositório. Então, a verdade, não faz muito sentido. Mas, no caso que você tem uma lógica um pouco maior, e na maioria de programas é assim, você vai poder fazer esse tipo de testes e comprovar que, a verdade, a lógica é correta, que você consiga fazer sem ter algum erro evidente. Então, basicamente, essa ideia de ter também toda essa separação, que facilita muito a parte de testes. Você também poderia ter alguns testes em data para a parte de repository e em app, basicamente, para o comportamento do view model. Então, todos esses testes são muito mais fáceis, justamente porque tudo fica separado. Em geral, você vai querer trabalhar sobre abstrações e nunca sobre implementações. Mas tem casos como, tipo, o string já é uma coisa muito concreta que não vai mudar muito.
Ou tem muitas coisas que você acha, não, isso daqui não vai mudar, e nesse caso você já pode utilizar algum tipo de classe objeto concreto, mas são esses casos. Bom, então, voltando à apresentação, eu vou deixar aqui também os links do repositório para essa implementação básica de Clean. Eu fiz com RX, mas também eu deixei um branch com coroutines. Eu acho que para todas as pessoas que gostam muito de Kotlin, é, eu acho que não gostam muito de RX, né? Eu acho que também RX é uma ferramenta muito boa, mas também é muito complexa. Muitas vezes você nem precisa ter toda essa complexidade em um projeto pequeno. Então você também tem esse branch com coroutines, e se alguém também gosta de iOS, eu também deixei um repositório de Clean com MVP para iOS. Aí você vai notar também que a diferença é muito pouca na parte de domain em geral. A lógica é muito parecida. Porque, bom, na implementação de iOS eu utilizo também RX Swift. Então, eu acho que dá para entender muito fácil se você conseguir entender a primeira implementação. Então, concluindo, as coisas que eu gostaria de deixar aqui, basicamente também é um summary da apresentação. Na verdade, não tem diferenças entre arquitetura e design. São duas coisas que você tem que entregar ao mesmo tempo. Não pode ter uma coisa sem a outra. Os bons sistemas de software começam com código limpo. Então, Solid é muito importante. Você poderia ter uma arquitetura muito boa, tipo, chegou um cara que criou a arquitetura e depois ele foi embora. Mas se você não tem não pode gerar um código limpo, é muito fácil, em muito pouco tempo, essa estrutura boa pode terminar ficando muito sujo, muito ruim. Depois, a separação de interesses dividindo o software em camadas. É importante ter distintas camadas para proteger a parte da cima. No caso de Clean, a parte do meio, que é basicamente a lógica. Você quer qualquer mudança na parte de fora do círculo, não tem nenhum efeito na parte do meio. O círculo interno não deve saber nada sobre o círculo externo. Basicamente, essa é a ideia, né? O domain, as entidades, os casos de uso, não conhecem quem vai utilizar elas, né? Basicamente, você tem a camada de apresentação, que vai utilizar um caso de uso, mas o caso de uso não sabe quem vai chegar a utilizar essa lógica. E o objetivo, ao final, é minimizar os recursos para manter um sistema. Você vai querer que, tipo, se começou com um developer e gera 1000 linhas de código, mas é seguro que você não quer que, tipo, daqui a um mês, você precise de 10 desenvolvedores para gerar 10 linhas de código, 100 linhas de código. É não a ideia. A ideia de ter um código que é mantenível e fácil de entender. Bom, eu acho que chegou o momento das perguntas. Yeah. E, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Fiquem à vontade. Acho que eu fui muito. Eu acho que eu não consegui me explicar bem. Meu português é pior do que eu achei. Foi tudo muito claro. Acredito que foi tudo muito claro. Português não teve problema. E aí, pessoal, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Então, responde. Estão falando que entendeu tudo. George. Obrigado, Guilherme. Yes. Só por curiosidade, tem alguém aqui que não seja da Globant? Aí vou te mandar uma pergunta. Basicamente, se existe uma relação entre o Clean Architecture e microservices. Legal. Bom, essa é uma boa pergunta. Basicamente, eu vou também falar um pouquinho do autor, do Uncle Bobby. Ele falou do mesmo caso.
basicamente, quando você cria os microservices, bom, isso é uma coisa de fora em geral, de Android, mas é muito importante também de entender. O microservices fala de ter uma separação de serviços em serviços pequenos, mas na verdade o clean é uma coisa que você utilizaria em cada um desses microservices. Porque microservices é uma ideia de ter essa separação que é boa em geral, mas você ainda tem que ter uma lógica, uma estrutura em cada um dos microservices dos serviços. Então, na verdade, não ficam ao mesmo nível. Tipo, microservices, eu acho que é um tipo de arquitetura é, mais, como dizer, mais de alto nível, e tem o clean que ficaria um pouco mais pegada da aplicação de cada um dos microserviços. Mas é uma coisa que pode ser utilizada em conjunto, não é separar, não é um ou a outra. Acho que essa seria a resposta. E temos mais uns 6 minutinhos. Mais alguma outra pergunta? A galera que conhece a Globo, a gente não trabalhou na Argentina, legal. Bom, pessoal, se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, nenhum comentário, acredito que podemos encerrar por aqui. Só avançar para explicar um pouquinho aí do... Para quem não for da Globant, né, eu gostaria de convidar vocês a entrar em contato conosco, né, pelo LinkedIn. Tem aí as informações tanto minha quanto do Luiz, né, para a gente vir fazer parte da nossa rede, né, trocar, né, informações, oportunidades, né? Afinal de contas, eu sou recruiter, a gente está com muitas oportunidades aí em aberto para a Globant como um todo. Né? Seguir também aí a gente nas redes sociais, a gente está presente em todas as redes. Entrar no nosso site, né? Vocês podem navegar aí para a nossa página de carreira, saber tudo sobre a Globant, aquele programa que eu falei do Be Kind. É um site muito completo, tem todas as informações, cases, né, de projetos, né, de sucesso da Globant aí também pelo mundo. Muita informação bacana, né, no nosso site para vocês, né, poderem, né, ler à vontade, seguir a gente em todas as redes, muitos, né, eventos também já disponíveis no YouTube, inclusive esse webinar vai estar lá presente também. Enfim, vai nos acompanhando também no LinkedIn, tudo que há de novidade, né, sempre compartilhado imediatamente com todos. Ok. Bom, acho que Então, é sim. isso. Agradeço, então, a participação de todos e até um próximo webinar. Muito obrigado. E até uma próxima ocasião. Tchau, tchau. Tchau, tchau.